15 coisas curiosas que você não sabia. Assim é como veríamos os filmes de Hollywood sem os efeitos especiais. Como podemos ver, tanto os atores como os diretores precisam usar sua imaginação para cada cena, já que na maioria das vezes eles precisam interagir com coisas que nem sequer estão nos cenários. As partes verdes e as imagens geradas por computador são muito utilizadas hoje em dia, e cada vez a tecnologia avança mais. Já imaginou o que ainda poderíamos fazer no futuro? Este gorila robótico parece bastante real, você não acha? Inclusive, ele tem um comportamento bem semelhante aos gorilas de verdade. Como podem ver, os demais o observam com bastante curiosidade, acreditando que seja um deles. O gorila espião foi projetado para se filtrar nos rebanhos de gorilas e ser capaz de registrá-los a um ponto mais íntimo, com uma câmera instalada dentro dos seus olhos. Foi graças a ele que puderam captar muitos comportamentos que um cinegrafista nunca conseguiu, como suas danças ou cantos durante as cenas. Porém, às vezes, nem tudo se mantém no controle. Neste vídeo, podemos ver como este estudante, conhecido como Schoolboy, consegue vencer todos estes fortões na queda de braço. Como será que ele faz isso? Segundo ele, isso se deve ao árduo treinamento específico que fazem em torno da região dos braços, como flexões de punho, flexões de antebraços e os exercícios que trabalham os bíceps e as costas. Os resultados podemos ver nos vídeos que circulam na internet, e desde então tem se tornado um oponente imbatível. Esta é a tarântula de fogo. Ela não parece amigável. No entanto, quando se sentem ameaçadas, podem se transformar nas mais assustadoras aranhas, disparando seus pelos ardentes nas vítimas, causando irritação e uma sensação de ardência muito forte. São originadas no México, e seu nome se deve aos pelos avermelhados que se encontram em suas patas. O que, se eu fosse você, não gostaria de tocá-las. Yuan Hirong, esta incrível médica e fisiculturista chinesa, foi considerada por muitos internautas a melhor representação da lutadora Chun-Li do jogo Street Fighter. Com apenas 30 anos, esta lutadora dedicou-se em seus treinos, indo 5 vezes por semana para a academia, pois queria ficar mais forte. Foi essa determinação que levou a alcançar este físico impressionante. Chun-Li é apenas uma das suas melhores representações, pelo que adora representar muitas outras, como a versão feminina de Zoro, One Piece, a deusa rainha do Antigo Egito, Cleópatra, a guerreira implacável Mikasa e muitas, mas muitas outras representações que se veem bastante impressionantes. Este vaso inteligente foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Universidade de Cambridge. Diferente de um vaso comum, este poderia salvar sua vida. Ele analisa sua urina e fezes de forma periódica para saber se você tem algum tipo de doença, infecção ou câncer. Se espera que no futuro próximo esta tecnologia esteja disponível a todos, pelo que permitiria descobrir e diagnosticar doenças de todo tipo antes que se tornem graves. Sabia que os elefantes são bons nadadores à distância? Estes podem nadar por até 6 horas e percorrer cerca de 50 quilômetros. São tão grandes e boiantes que podem descansar flutuando na água sem afundar. Também podem usar sua tromba como snorkel e mergulharem. Alguma vez você já viu um alimento explodir dentro do micro-ondas? Pois saiba que mesmo uma simples salsicha pode se transformar em uma dinamite se não cozida corretamente. A explosão se deve às moléculas de água que existem dentro dos alimentos. Segundo a professora Sil Schneider da Universidade de Delaware, quando esquentado em um forno de micro-ondas, alguns alimentos são bem embalados e não deixam que o vapor escape, e é isso que faz com que eles inchem. Se você persiste em aquecê-lo por causa da pressão que se forma, este simplesmente explodirá. Baseado neste princípio é que as pipocas explodem. Portanto, a professora recomenda fazer furinhos nos alimentos para que o vapor saia. Então, para evitar dores de cabeça, fica a dica.
Assim foi como gravaram as cenas do comercial Hershey's. E não, eles não usaram efeitos de computador. Antes de tudo, colocaram os cookies externos em uma prensa hidráulica. Após isso, colocaram as 3 barras de chocolates em braços metálicos, que se movem até se encontrarem todos os elementos. Após ajustarem em pós-produção, foi retirado os braços de ferro. Tiveram que fazer várias tomadas, já que o chocolate não derretia da forma esperada. E aqui está o resultado final. Não é mesmo surpreendente? Esta é a dança das 1000 mãos. Incrível, não? É realizado por 60 bailarinas surdas na Companhia de Artes Cênicas de Pessoas com Deficiências da China. Elas são capazes de executar esta incrível coordenação de mãos sem ouvir a música de fundo, somente com a ajuda dos diretores. Foi criado pelo famoso coreógrafo chinês Zhang Jigang no começo do século XXI e tem levado esta apresentação para o mundo todo. Foi assim que fizeram as cenas dos lobos em Crepúsculo. Tudo o que precisaram fazer foi vestir um traje cinza, agir como tais e deixar que em pós-produção fossem adicionados os efeitos de transformação. E nesta cena onde Bella acaricia Jacob como lobo, podemos ver como foi antes dos efeitos. Já se perguntou por que a água sempre congela de cima para baixo? Como na geleira, será que é porque na parte de cima faz muito frio? Estudando as propriedades químicas e físicas das moléculas de água, podemos ter estas respostas. O que acontece é que a densidade do gelo é menor do que a densidade da água, fazendo com que esta empurre primeiro as moléculas congeladas para cima. É por isso que as crostas de gelo se formam precisamente na parte superior dos reservatórios. O truque da mulher cortada ao meio tem sido um dos maiores trunfos dos ilusionistas, mas alguém decidiu revelar esta trama. Com essas imagens criadas por usuários da internet, podemos ver uma ideia de como é feito. Se trata de 2 assistentes, e não de uma. Ambas escondem a metade do seu corpo, dando a ilusão de que foi cortada em 2 partes. Agora você sabe. Quem de nós já não pensamos como seria nossas vidas se tivéssemos poderes especiais? Essa é a história de Jason Paget, um homem que se tornou um dos maiores gênios após ser golpeado na cabeça. Após isso, ele começou a ver equações matemáticas em tudo para onde olhava, e se tornou a única pessoa no mundo capaz de desenhar formas fractais complexas à mão. Isso mudou completamente a vida de Jason, que viajou pelo mundo demonstrando suas habilidades e contando sua história. O que se sabe é que este curioso trauma na cabeça refez aleatoriamente suas ligações neurais, resultando nesta incrível habilidade, que segundo ele, se fosse preciso, passaria por tudo de novo. Neste pequeno tutorial, você vai aprender a passar as cartas de uma mão para outra com estilo. Deve-se apoiar a quina do baralho entre seu dedo mínimo e o anelar. Logo com seu polegar, pressione o canto inferior oposto. Deve ficar assim. Agora é só soltar as cartas. Certifique-se de usar o dedo mínimo e o índice da mão que recebe as cartas da maneira correta, para que elas não caiam ao passá-las. Não se preocupe se não conseguir de primeira. Com a prática vem a maestria.